resultado foi excelente. Nós vamos mostrar para vocês aqui que hoje a gente pode dizer que, né, a gente tem um sono tranquilo. A Unimed Circuito das Águas é um complexo empresarial onde a gente possui uma sede administrativa, possui um ponto de atendimento, onde a gente atende nossos clientes beneficiários e também atendemos também o nosso cliente em urgência e emergência. Eu coloquei apenas aqui as fotos da sede administrativa. São Lourenço é uma cidade bonita, quem tiver a oportunidade de conhecer lá, pode ir lá que vai gostar. Bom, nossa cooperativa tem mais de 60 mil clientes, 217 médicos cooperados, mais de 100 serviços credenciados, 17 hospitais credenciados em nossa rede, 28 cidades atendidas, 165 colaboradores e 392 pontos de acesso de conexão externa. Esses pontos de conexão são credenciados, clínicas, médicos, consultórios médicos, hospitais que utilizam nossos sistemas de fora da nossa sede. A nossa base hoje de dados está com 50 GB, o volume de informação que entra é muito grande, realizando através até de web service com outros Unimeds, leitura e gravação. Então é muito grande o volume de banco de dados que a gente tem, de dados, de informações. E a gente tinha muitos problemas com a versão 2.5, onde a gente chegava até a ter que reiniciar a nossa base de dados várias vezes por dia. Chegou num ponto em que o gargalo, as transações longas ficavam muito pesadas e o nosso sistema caía. Isso estava gerando muita insatisfação. O cliente nosso estava insatisfeito, porque às vezes parava algum serviço na agência. Os nossos médicos também insatisfeitos, porque eles utilizam o nosso sistema de fora, e o sistema não funcionava. E eles estão na ponta de entrada de atendimento ao cliente, eles não tinham mais como justificar. Então, assim, eu posso dizer que o nosso tempo lá estava quase que se esgotando. A gente tinha que resolver esse problema. E a gente apostou no Firebird 3 uma maneira de solucionar. Só que aí, né, onde começaram os problemas. Pois bem, o nosso ERP de gestão cooperativa, nós temos nele 5 sistemas distribuídos e desenvolvidos por nós mesmos, né, em ASP.NET e Delphi, e 1.109 usuários ativos na nossa base de dados que utilizam o nosso sistema. Então, às vezes, nós chegamos a ter 1000 conexões simultâneas, às vezes até passa disso por conta dos web services de integração das outras Unimedes. Esse é o diagrama da nossa rede. Hoje nós estamos distribuídos, né, em servidores, em sistemas de backup. Eu vou passar agora para o Gilmar, que vai explicar, né, como que funciona a nossa infraestrutura, para vocês entenderem um pouco. Depois eu volto a falar como que foi feita essa migração. Acho que eu vou sentar aqui. Meu nome é Gilmar, eu sou na verdade, da equipe de infraestrutura, que trabalha junto com a equipe de desenvolvimento. O pessoal, então, cuida da parte de desenvolvimento das ferramentas, do banco de dados, e eu venho de uma cultura IBM, trabalho IBM também, e lá é muito segmentado, cada um faz o seu, não tem um cara da TI que faz tudo, né? Quando chegou a proporção da Unimed, a gente começou a segmentar dentro da gestão de serviços, o que realmente é da equipe técnica de desenvolvimento e banco de dados, e a gente que cuida da parte de NOC e agora mais criando novos departamentos lá, como segurança de informação, por exemplo. Basicamente, nossa rede lá ela atende, então, clientes, cooperados, credenciados, colaboradores e o próprio web service. Nos web services, a gente tem a Unimed, o conceito dela de cooperativa, ela tem, em cada singular, ela faz a troca de informações de saúde entre essas singulares. Então, quando você está em Piracicaba e vai na Unimed aqui, ele precisa de autorizar a sua consulta, ele faz uma consulta web service no seu contrato lá em São Lourenço e valida se você pode fazer aquele exame, ou consulta, ou outro tipo de autorização. A gente tem outros sistemas lá, porque tem o sistema de gestão, quem faz isso, quem faz o processo de autorização é esse sistema de gestão principal, e tem os outros sistemas dos outros setores, tem controladoria, a parte de RH, o próprio sistema hospitalar, são sistemas diferentes. O sistema de gestão é o único sistema que é um sistema desenvolvido, suportado internamente. Os outros sistemas, tem sistema de fornecedores, onde a gente tem outras bases de dados, a gente tem Oracle, tem SQL, tem e o Firebird, que foi desenvolvido interno.
Esse projeto Firebird, ele surgiu numa época, isso já faz uns 15 anos, acho. Na época de definir qual a plataforma que a gente usar aí de banco de dados, né, o pessoal da parte de desenvolvimento foi mais envolvido com isso, para a gente de infra não fazia muita diferença, embora os custos relacionados é mais uma propriedade do negócio do que uma propriedade da infraestrutura. Nesse tamanho de negócio, que não é uma empresa gigantesca, mas também não é uma empresa pequena, a gente precisa de, na parte de gestão de TI, conciliar muito bem o que você gasta e o que você entrega. Porque às vezes a gente tem situações que você põe um servidor, às vezes, uma configuração muito alta e gasta muito dinheiro, e ele às vezes não atende o que você precisa. E às vezes você quer economizar porque aí não tem uma gestão de TI que tem um orçamento pré-definido, você acaba tendo que usar equipamentos mais obsoletos, antigos, e fica tentando fazer com que a ferramenta, a sua aplicação sobreviva e crie uma sobrevida ali em cima de um hardware ou de uma infraestrutura que não dá o suporte necessário. Então a gente tem, além da a infraestrutura, nesse modelo de case, eu não vou aprofundar muito tecnicamente, mas vou dar só como modelo, que foi um modelo que atendeu bem as nossas necessidades. Não só para a questão do saúde online, que é o sistema de gestão onde a gente usa o Firebird, mas como um todo, a infraestrutura como um todo, onde a gente tem as outras ferramentas que usam outros bancos de dados também. Lá a gente usa uma infraestrutura de virtualização, onde a gente tem 3 nodes. Eu tenho 3 nodes. Hoje eu vou passar primeiro a infra inicial, que foi no projeto de 2010, quando a gente já começou, eles já desenvolviam no Firebird, Firebase 1.5, mas quando a gente foi para o 2.1, para o 2.0, 2.1, lá para 2010, a gente já começou a trabalhar algumas coisas de especificação diferenciada, o hardware diferenciado para o tipo de aplicação que tinha usado, uma coisa mais, que se aplicava mais à solução que a gente pretendia. Então, basicamente, a gente tinha um servidor lá, um PowerEdge com 4 GB, 500 GB SATA, e não tinha ainda virtualização, era uma máquina física mesmo, e a gente usava muito script de backup, então era tudo via script, então tinha que montar os NFS em outra máquina, e não tinha muita, tinha que ser uma coisa, automatizava, mas automatizava através de scripts. Os backup e restore que faziam eram sempre corretivos, então alguém reclamava que estava lento, a gente ia lá e fazia o backup restore, né? Resolvia muitas vezes. O restart do Firebird também era corretivo, então toda vez que dava um problema, o pessoal lá abria o chamado, restart Firebird, aí ia lá e restartava o Firebird e voltava de novo. Por quê? Tinha transações presas e um monte de problema que acontecia na época. Muitas vezes, tinha que rebotar servidor, às vezes não estava relacionado só com o Firebird, mas quando o volume começou a aumentar muito, porque como tem essa integração com as outras remédios, a gente não tem muito controle dessa demanda que vem, então ela é meio elástica, a gente não sabe quando a gente vai ter uma carga muito alta, quando vai ter uma carga menor. A gente tem um controle interno dos usuários e dos prestadores que estão na mesma rede, mas o que vem da demanda externa, a gente não consegue ter muito controle. Aqui eu chamei de grey box, que a gente não conseguia ver muito o que acontecia, como a gente tinha essa relação com o setor de TI, o setor de desenvolvimento. E aí ficava aquela briga de sempre do infra com o desenvolvimento, né? Não, o servidor está tudo bem. E o desenvolvimento, não, a aplicação ninguém mudou nada, aqui está tudo certo, não tiraram nada. E ficava sempre esse joga-joga. Por quê? Porque na verdade a gente não entendia o que estava acontecendo na estrutura. E o suporte era sempre corretivo. Então todos os problemas que os usuários reportavam, eles chegavam para a gente apenas só para corrigir. Então era meio que apagar incêndio mesmo. No segundo momento, em 2013, quando a gente fez a migração para o 2.5, que era uma migração simples, né, a gente aproveitava as novas funcionalidades do Firebird 2.5, mas a mudança do 2.1 para o 2.5 não tinha muito impacto. Então nessa época a gente conseguiu um investimento maior em estrutura, colocamos servidores novos e quando a gente começou um processo de virtualização específico para o saúde online, que é essa aplicação de gestão. Então a gente virtualizou, na época a gente virtualizou com VMware e também teve a aquisição de um storage. Então a gente conseguiu montar esses 2 nodes,
falando aí no processo de negócio que a gente tem um orçamento limitado, não tinha como ir comprar super máquinas na época. Então a gente aproveitou essas máquinas, montamos 2 nodes, colocamos o VMware e comprou o storage. E aí a gente pegou todos os outros servidores físicos, tinha alguns gateways, alguns outros ferramentas. O Oracle, inclusive, foi muito depois. Nessa época não tinha como utilizar ele ainda, que era da outra plataforma. Mas para o Firebird, para o Sound Online, o serviço de web service, ele funcionava beleza. Aí comprou essa máquina melhor e a gente fazia mais ou menos nessa época de 2011, quando estava migrando, a gente foi aí de 2011 a 2013, a gente estava com a base em 11 GB e foi para 25 GB. E os backup restore já tinha até um chamado quinzenal lá que já abriu o chamado para fazer o backup restore, para não esperar às vezes o usuário reclamar. Como não tem muita relação, né? Porque como ele depende da transação, não faz muito sentido, ele poderia dar problema. Quando eles agendaram esse backup restore, a gente imaginou que, eu falava sempre que não fazia muito sentido isso, porque ele pode dar problema no segundo dia, como ele pode não dar problema em 15 dias. Mas como ele ficou agendado para 15 dias, às vezes você fazia o backup restore, passava 5 dias e dá problema de novo. Com uma base de 25 GB, não gastava muito tempo, mas como a gente tinha que operacionalizar isso fora do horário comercial, aí gastava uma madrugada ali fazendo o restore da base. Tinha um downtime aí. Aqui, a infra atual, isso foi agora em 2017. Na verdade, a gente investiu mais em hardware, porque como vinha a necessidade de outras plataformas, como as ferramentas como Oracle, com SQL, a gente pegou e montou um sistema de virtualização só, numa clusterização só, para atender todos os sistemas, inclusive o sistema de gestão, que era ali no caso 2 IS, hoje eles desenvolvem a SPNet, em .NET, coloca ali os 2 IS, que aponta para um servidor Linux e que está rodando o Firebird 3. Essa é a infra atual. Eu vou passar primeiro a infra atual, eu vou passar a parte do nosso processo de migração, depois eu volto explicando um pouquinho a infra, como é que ela ficou. Então a primeira coisa no processo de migração é a gente estabelecer isso já no nível de uma camada de gestão, não só na camada técnica. Então, para poder fazer a mudança, não é só chegar lá e sair mudando o banco. Então o processo de migração, primeiro ele começa na comunicação com as pessoas envolvidas. Por quê? Porque o usuário impactado, ele que gera aquele cansaço de ficar reclamando e que não está funcionando e tudo mais. Então a gente preparou um processo de comunicação onde o usuário já tinha uma percepção que, segunda de manhã pode ser que vai ter problema. Então você prepara o usuário e aí fica mais tranquilo para poder se trabalhar. Então a parte de suporte, que é o pessoal do suporte que faz o atendimento, os analistas de primeiro nível, faz o atendimento e todo o processo de comunicação com o usuário. A parte de validação, a gente pegava alguns grupos isolados e colocava para validar. A gente datava para quê? Para quando colocar ele em produção, a gente ter o menor impacto possível. O pessoal de infraestrutura, que é a minha equipe, trabalhava com a parte de monitoração, então a gente queria entender tudo o que estava funcionando quando a gente estava migrando o banco. Então, por exemplo, a parte de migração, ela ficava com a parte de DBA, que é o time de desenvolvimento. Quando eles estão fazendo as mudanças, a gente estava lá de olho no servidor de infraestrutura para entender como tudo está acontecendo. Eu acho que o grande problema, que era antes, que a gente chamou de gray box, é que a gente não sabia o que estava acontecendo. Simplesmente você não consegue visualizar. E você só vai procurar a ferramenta para poder ter essa visualização quando dá problema. E isso que é o estressante para o setor. Então a gente pegou, fez um pessoal de amostragem, colocou para fazer a validação, a infraestrutura ficou monitorando e o pessoal ficou trabalhando na migração. Aí o pessoal trabalhou todo aquele processo da migração do 2.5 para o 3, que tem que trabalhar algumas coisas, inclusive na aplicação. E com algumas coisas que eles foram melhorando, que mesmo assim eles ainda não tinham a visualização do que poderia estar errado. Simplesmente era preparar a base de dados do 2.5 e ligar para o 3.0. Mas o que de fato acontece no 2.5? A gente achou mais viável, ao invés de ficar procurando os problemas do 2.5, migrar para o 3.0 com uma visão mais detalhada do que realmente a aplicação e o banco
o comportamento da aplicação do banco, para a gente poder agir em cima e fazer as correções devidas. Então, voltando aqui. Então, a primeira coisa, isso aqui foi em 2017, a gente comprou a licença aí do HKBird, do HKBird. Primeira coisa é que ele ajudou a gente na manutenção em tempo real. Então, quando estava com problema, a gente já tem um dashboard lá que está rodando e a gente consegue ver quando realmente está com problema. Outra coisa que até falou na parte anterior aí, a questão de que realmente a versão do Firebird 3, a versão da Keybird do Firebird 3, ela realmente é... Qual foi a palavra que ele usou? Firebird com esteroide. Realmente ela é uma versão turbinada. A gente só instalou ela e não habilitou muita coisa. Ele te dá algumas sugestões do que você teria que fazer no Firebird Conf. Não precisa ser uma coisa muito manual. A gente mesmo de infra fez isso sem precisar entrar em muitos detalhes do que é a ferramenta, e ela começou a dar uma visão maior de onde realmente estavam os problemas. Voltando aqui, então a gente começou, primeiro, o backup ele saiu dos scripts. O Keybird, ele tem já a opção de fazer o backup, já sinaliza se o backup fez certo ou não, ele já tem a opção de fazer a revalidação, que a gente precisava sempre de ficar fazendo revalidação se o backup está certo. Ele já faz essa checagem, já valida se o backup foi ok, se o backup tem problema, ele já gera um alerta. No caso, a gente redirecionou o alerta para o sistema de eventos que a gente tem, e ele já mandou para lá e disse, falhou o evento. Isso aí já abriu o chamado automaticamente de suporte. O suporte ia lá e já verificava se o que aconteceu no backup e se tinha que fazer de novo. O último restore foi agora em maio, mas a gente migrou em janeiro. Então, assim, ele está ficando bem tempo sem ficar fazendo backup restore. Aí você fala assim, mas será que realmente está refletindo a saúde? Acho que isso é uma coisa muito particular, né? Depende muito do sistema. Para a gente está funcionando bem, sem perder performance, e sem precisar ficar fazendo backup restore toda hora. A gente consegue, através do Firebird, verificar os números e falar assim, agora eu posso fazer uma preventiva aqui. Foi o que aconteceu aqui em 1º de maio. A gente não teve mais incidente de restart, então não precisou restartar muito caso mais. O reboot também zerou, a gente já tinha a máquina ligada aí os 6 meses. No caso, a gente só usa o datacenter interno. A gente optou por isso por várias razões, poderia ser fora, mas como lá já tem toda uma estrutura de gerador, de low breaks, de climatização, algumas coisas de um datacenter, ele, se for avaliar o custo-benefício, ainda vale a pena. A gente faz uma avaliação de migrar para o cloud ou ficar interno de 6 em 6 meses, a gente fazia de ano em ano, agora a gente faz de 6 em 6 meses, e está, por enquanto, o custo-benefício para a gente que já tem um investimento feito, a gente optou por manter tudo interno. Então a gente não precisa ficar pagando o servidor fora, que a gente consegue reinvestir o dinheiro que estaria pagando para o cloud. Isso aí ainda é uma situação ainda muito, gera muita discussão sobre isso, mas para o nosso caso específico, ainda atende bem a gente funcionar no datacenter interno. A gente tem agora a gente está com 3 nodes, são todas máquinas melhores. A gente adquiriu mais um storage com Pellet, que deu mais uma força, né, de I/O para o próprio Firebird, que o banco de dados fica nele agora, porque existe essa diferença. Na época, quando a gente foi comprar o storage, a gente rodou as ferramentas lá da Dell, que faz a medição dos IOPS. E, de acordo com o que a gente tinha, às vezes se você pegar uma medição de transferência de disco num disco SSD, por exemplo, ele vai dar mais alto do que um iSCSI no meu storage. Só que o banco de dados, pelo storage ter muitos dados, muitos discos, a forma como ele faz o I/O, ele atende, é mais importante o IOPS do que a transferência de disco em si. Então a gente ganhou muita performance com essa mudança para storage. E ficou em 17, a gente tem hoje 17 servidores, 20 servidores, 17 servidores virtuais rodando nesse cluster com alta disponibilidade. O Firebird é o Firebird 3 do HKBird. Eu já passei. Bem, aqui o que a gente pode falar de experiências. Primeira coisa são as alertas de análise. A gente precisa de ter uma leitura do que está acontecendo na nossa solução. Se a gente não consegue visualizar o que está acontecendo, a gente não consegue
preventivamente ter alguma ação e trabalhar em cima dessas correções antes de virar problema. Então, essa aí como experiência, a gente automatizou. Tinha já uma automação, via script, enviava e-mails, o backup falhou, mas ainda tinha muita coisa manual. Isso gerava um trabalho maior que onerava o pessoal do suporte, que tinha que fazer restore, fazer validação de backup, meio que manualmente. Hoje a gente compartilha ali com o pessoal do desenvolvimento os alertas que o HQBird gera. Então eles mesmos podem ver que se ele criar uma query lá e ela for muito pesada, ela vai chegar lá na caixinha deles, ele já pode olhar, já ver só quando às vezes precisa de rodar uma ferramenta de análise que vem no pacote do HQBird, que aí a gente roda e ele consegue fazer um detalhamento maior para ver o que está acontecendo. Mas na maioria das vezes você consegue ver as queries online, ver tudo que está acontecendo no banco e ele já trabalha isso preventivamente. Isso evitou que o usuário comece a reclamar. Então é muito importante que a gente mantenha os alertas. Por quê? Porque a hora que está começando a acontecer o problema, a gente já é acionado e já sabe como tem que tratar. Com isso a gente começou a criar indicadores de uso e de capacidade. Hoje a gente... esse cluster está com utilização mais ou menos de 60%, se eu considerar todas as soluções. Quando a gente chega a 80% de utilização de capacidade, em todos os sentidos, de armazenamento, de utilização de processamento, de memória, a gente já comunica a direção já tem que fazer um planejamento para ter dentro do orçamento dela um upgrade ou alguma coisa que precisa melhorar. Quando é 90%, a gente avisa de novo, porque quando você avisa 80%, eles não ligam muito, né? Chega a 90%, já dá um alerta amarelo, vai parar daqui a tanto tempo. A gente já, através desse percentual, a gente já consegue saber em quanto tempo que a gente realmente vai precisar mexer na infra, e quando dá 95%, a gente já tem quase que aprovado o orçamento para poder trabalhar essa melhoria na infraestrutura. Por quê? Porque se chegar no 100%, normalmente já parou tudo. Quando você toma a sua ação, quando para tudo, ela normalmente fica mais cara. É aí que a gente consegue fazer uma gestão de TI mais eficiente na questão de orçamento. Por quê? Eu resolvo com o tempo e resolvo antes da minha infraestrutura parar. Porque se ela parar, tudo que você vai fazer parece que está mais caro naquele momento. Então é mais ou menos essa utilização de indicadores e capacidade que a gente faz hoje. A gente usa o próprio HQBird, que ele gera todas as análises, toda a carga que o sistema está fazendo, e consegue ler o que é realmente a aplicação funcionando, como a aplicação funcionando. E a ferramenta de gerenciamento nossa de rede, que faz parte do NOC, ela é o NetXMS. É uma ferramenta gratuita, ela é um pouquinho mais complexa, porque um Zepix é quase igual, mas ela é uma ferramenta que atende tudo que a gente precisa em relação ao NOC. E ele armazena os indicadores de utilização da plataforma. Outra coisa, a gente usa o Vim como backup adicional. A gente tem o backup que é feito pelo HQBird na camada ali de arquivos, que ele gera arquivo de backup, para quando, se caso eu precisar de fazer uma instalação, alguma coisa. Mas todas as VMs elas são backupeadas pelo Vim. O Vim ele usa um agente que ele consegue fazer o backup da VM inteira, incremental. A gente tem uma janela de falha de 2 horas, então se eu perco um servidor com esses ataques de ransomware, essas coisas que estão acontecendo, a gente precisa de ter um backup adicional para voltar ao nosso ambiente quando a gente não pode ter downtime. Então o Vim ele já salvou a gente em algumas situações e a gente faz o backup de todas as VMs, inclusive a que está com os sistemas do Sound Online, que está com o Firebird, e ele gera tudo no backup do Vim. Todo ele consegue gerar métricas, consegue gerar alertas e faz a própria validação se a VM está pronta para voltar de novo. Servidores com 50 GB, igual é o caso do Firebird hoje, o servidor tem um disco, a base de dados com 50 GB, a gente volta ele em 5 minutos. Então a gente, caso aconteça algum problema desse tipo, você ainda tem esse backup adicional. Então, como experiência, ficou assim, a gente já tem uma ferramenta que automatizou e a gente consegue monitorar se o backup está sendo feito certo? Sim, mas vamos ter no ambiente como um todo uma ferramenta adicional. Essa foi a ferramenta que a gente selecionou. E, como experiência, a gente sempre mantém desenvolvendo. O próximo passo do projeto nosso agora é usar a própria application do HQBird.
né? A gente não viu no projeto ainda uma necessidade de replicar, até por outras razões, mas provavelmente é um próximo passo do projeto. Quando a gente não tinha esse controle da demanda externa, a gente estava estudando algumas ferramentas, a gente está estudando algumas ferramentas como o Cloud Stack para transformar essa infra de virtualização em um conceito mais de cloud, principalmente por causa da elasticidade. Então eu consigo, eu sei que em determinado período do ano eu utilizo mais processamento, eu consigo, através do gerenciamento de cloud, eu consigo aumentar essa capacidade de máquina e depois, em determinado período, eu pego essa máquina que não estaria utilizando o processamento da máquina e diminuiria de novo. Então, essa elasticidade que, na verdade, diferencia o conceito de cloud e virtualização é o que a gente está aplicando lá e a gente já está estudando algumas coisas nesse sentido, porque a gente estava vendo que a gente não tem controle da demanda. Então eu consigo fazer assim, agora eu estou pedindo muita máquina, aí eu só estico ela pega e começa a atender o que eu preciso. Não, agora está em stand-by lá uma grande parte da força de máquina dos equipamentos. Então, peraí, posso diminuir. Isso acontece tanto no servidor de aplicação quanto no servidor de banco de dados, até pelo tipo de negócio. Então isso é uma coisa muito específica do seu ambiente, mas é uma característica que a gente tinha. Outro conceito que a gente está trabalhando aí, já começar a estudar agora, quando lançou a versão do Firebird 3 até ela ficar estável, eu acho que a gente demorou muito para começar a estudar a ferramenta. Então a gente, por exemplo, agora que ela está no beta do 4, a gente já começa a fazer teste nela. Teste, ver como ela funciona, ver qual é o comportamento, quais seriam os impactos. Por quê? Porque quando ela lançar a versão estável, a gente já está com meio caminho andado. Por quê? Quando tem modificações e aplicações, quando tem modificações igual aconteceu do 2.1, do 2.5 para o 3, a gente precisa estar mais familiarizado. Achei que na nossa experiência a gente sofreu um pouco com isso. Porque a gente tem que ficar descobrindo as coisas no momento que elas na verdade estão acontecendo por uma necessidade, porque a gente tinha problema, a gente estava resolvendo o problema. Agora não, agora a gente já começa a fazer um estudo da ferramenta, entende da versão, entende quais são os impactos dela e aí a gente trabalha, né, de uma forma também mais proativa. Então a gente já está estudando algumas coisas do 4, provavelmente alguma coisa da versão da Bird nova, que tem algumas coisas interessantes aí, que eu já vi também. Se a gente trabalhar, se a parte de cloud não funcionar especificamente para essa solução, a gente também vai migrar o nosso sistema para hiperconvergência. Isso aí também é uma outra tendência, onde você ganha muito performance, ganha escalabilidade e ganha, além da alta performance e escalabilidade, a gente ganha mais a facilidade de gerenciamento ali da nossa nuvem interna, se a gente seguir mais ou menos esse conceito. Então a gente já está trabalhando com algumas coisas de hiperconvergência, que seria sair um pouco desses storage device e trabalhar mais com a parte de storage, network e da computação, tudo em convergência. Eu acho que é um tema aí que vale uma pesquisa, vale se aprofundar sobre isso. A gente precisa investir em equipamento, porque os equipamentos que a gente está, muitos deles não vão atender, mas na medida que as coisas forem caminhando para uma demanda maior, a Unimed ela tem um projeto de expandir um hospital muito maior agora, e provavelmente a gente vai precisar também trabalhar essa parte de performance sem impactar ela diretamente no orçamento. Então a gente sabe que a gente pode fazer uma migração mais suave aí. 4 sistemas na web, né, desenvolvidos em ASP.NET, e esses são os sistemas que nós utilizamos para atender os nossos clientes beneficiários, e o nosso sistema de gestão, o nosso ERP, também está em ASP.NET. Nós temos uma parte dele desenvolvida na web e outra parte dele desenvolvida em desktop. Essas são algumas telas das aplicações que nós desenvolvemos em desktop para gestão. Bom, e esse aqui é o nosso cenário do intercâmbio eletrônico, que é a nossa integração com as outras Unimedes via web service. Como é que funciona essa parte? Essa parte a gente tem, por exemplo, a nossa Unimed está lá para servir o beneficiário, para poder retornar as informações dos procedimentos que podem ser utilizados ou não. A Unimed, onde o cliente está sendo atendido, solicita a informação,
ela vai até a central da Unimed do Brasil, que por sua vez vem até a gente. Então, quer dizer, não é um volume só. O volume não é pequeno, não é uma transação só que chega. Chegam vários pedidos. São 6 serviços de web service que tem na Unimed do Brasil. Então, quer dizer, são 6 serviços de cada Unimed que chega. E isso em tempo muito recorde. E o volume de dados vai enchendo muito, a nossa base de dados vai crescendo muito, e a gente tem que devolver respostas muito rápido. Isso ocasionava que no 2.5 a gente tinha uma parada de sistema e o nosso cliente não era atendido. Com isso a gente gerava estresse no prestador de serviço, estresse com a gestão, com os usuários. A gente não estava dando conta mais de suportar isso. E as aplicações foram desenvolvidas por nós mesmos, quer dizer, até os web services também. Então, quer dizer, que a gente tinha que justificar isso para a gestão, e já não havia mais justificativo. E também nós temos também alguns dispositivos móveis, 2 aplicativos que nós desenvolvemos para atender os nossos cooperados, nossos médicos e os nossos clientes. Então, é mais outro volume de informação que chega na nossa base de dados. Então, com isso, os problemas enfrentados na versão 2.5 eram lentidão, as transações longas tinham que ocorrer, elas têm que ocorrer, porque no mesmo momento que a gente está trabalhando para atender o beneficiário, para atender a gestão, os sistemas também, eles geram faturamento, pagamento dos médicos, e isso, as transações ficam longas. A própria transação também de pedido de solicitação de serviço, de autorização de procedimentos médicos para os clientes, também gerava também uma transação muito longa, porque essa é uma regra de negócio que funciona da seguinte maneira: ele chega até a nossa Unimed, verifica se toda a elegibilidade do cliente beneficiário, se ele pode fazer o procedimento ou não. Então, com um volume de dados muito grande chegando, isso causava uma lentidão grande no sistema e as agências paravam, os nossos clientes ficavam insatisfeitos, a gente corre o risco de tomar multa se não atender o cliente beneficiário. E foi nessa que a gente resolveu apostar no 3.0, que a gente já estava meio com a corda no pescoço, a gente não sabia mais o que fazer, a gente não tinha tempo para poder corrigir talvez todas as transações que a gente achava que fosse lenta, que inclusive são lentas, mas a gente não tem tempo suficiente, porque a demanda que chega de serviço para a gente, os chamados para poder desenvolver novas funcionalidades é muito grande. Muda muito, é muito rotineiro, as mudanças são muito grandes e o tempo é muito curto. O que a gente fez? O grande problema foi conectar o .NET 3.0, porque a gente tinha que manter a mesma string de conexão e os drivers de conexão. A gente não tinha tanto tempo, a gente já estava no nosso limite para poder migrar e não tinha tanto tempo para pesquisar como que a gente ia fazer. E a gente lá utiliza o provedor via ODBC para poder fazer essa conexão. No começo, quando eu fui migrar, eu tive muita dica de trocar para o ODB. Só que aí a gente falou, nossa, peraí, se a gente trocar para o ODB e a gente não vir o negócio não funcionar, a gente está pior ainda. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos ter que manter essa string de conexão e manter esses drivers de conexão. A gente conseguiu um driver para o ODBC, o 2.0.5.156, ele funcionou com um usuário, só que a gente não conseguia mais conectar outro usuário. Então, para solucionar isso, a gente foi até o HQBert, sugeriu algumas modificações no nosso FirebirdConf, e a gente resolveu utilizar o esquema legado de conexão. E esse é um modelo, um pequeno exemplo do que foi feito lá em questão de configuração do FirebirdConf para poder fazer o ASP.NET funcionar. Com o Delphi a gente não teve tanto problema, mas com o .NET a gente teve. Bom, esse é um exemplo de como que ficou essa string de conexão para o ASP.NET. Ela ficou, a gente não modificou ela, a gente apenas manteve, instalou um novo driver para poder fazer esses testes. E a gente tinha o seguinte, a gente tinha um problema, a gente tinha cada usuário, dos 1.109 usuários ativos, eles montavam uma string de conexão com a base de dados. E para dar manutenção nisso era difícil. Por que a gente fazia isso? Nós desenvolvemos lá também uma aplicação onde a gente monitorava as transações que estavam longas e derrubava as transações para que ela pudesse deixar a outra transação passar na frente. Isso é perigoso, é extremamente perigoso. Só que você tendo a gestão falando na sua cabeça, o cliente falando na sua cabeça, chega uma hora que você fica desesperado, você já não sabe o que fazer, falando, o que eu faço? Eu saio correndo daqui, vou para casa, não volto mais, não, você tem que resolver.
abriu uma discussão no grupo do Firebird no Facebook, e nós chegamos à conclusão que a gente não ia mais manter esses 1.109 usuários tendo uma string de conexão. A gente ia manter uma string de conexão por cada sistema que a gente tem. Em .NET nós temos 4 sistemas desenvolvidos, e em desktop também, distribuído em Delphi e .NET, nós temos mais 3 sistemas. Então nós colocamos uma string de conexão por cada sistema. Resolvemos manter dessa forma, porque nós enxergamos que no Firebird 3 não precisava também fazer isso, e muitos das pessoas que estavam no grupo falaram: olha, eu acho que você não vai precisar ter essas strings de conexão, porque mesmo você com certeza tem um trabalho muito grande de manter isso, é difícil manter. E cada usuário que saía do cooperativo e era desativado, a gente tinha que chegar lá, quer dizer, o sistema nosso fazia automaticamente, mas tirar essa string de conexão do banco. Bom, o que a gente fez, né? Configurado o webconfig então do .NET, nós configuramos ele com uma string de conexão só por cada sistema, para poder fazer isso, e compilamos essas ideias e chegamos a essa conclusão que deveria ser assim. Já está assim, já desde janeiro, nós não mudamos, não modificamos mais nada nisso, está funcionando, a base de dados está fluindo, a gente não tem mais problema, não tem mais travamento, não tem mais desligamento de sistema, o cliente com essa parte está satisfeito, a gestão já não tem mais problemas com isso, não falam mais com a gente sobre isso, a gente já está tendo tempo para pensar em novas ideias. Mas no primeiro dia da implantação nós tivemos um problema, que foi alguns áreas de algumas escolas de processos que nós tínhamos, elas estavam com mais de 31 caracteres. O Firebird 2.5 não enxerga isso, mas o 3.0 não deixa isso passar. Então o que a gente fez? Nós fizemos uma varredura e corrigimos essa parte, e para poder funcionar, foi a única correção que nós tivemos de fazer foi essa, para poder fazer o Firebird 3 funcionar. Não precisamos mais fazer outra correção nas nossas SQLs, nem nada, mantivemos as mesmas SQLs, sabendo que a gente ia ter problemas de transações longas com elas, porque são grandes. Para fazer o faturamento da Unimed, o volume de dados é muito grande, então as transações têm que ser grandes no começo. Não tem como você fazer muito milagre. Infelizmente, a gente não conseguiu enxergar uma forma de otimizar isso. Aí, conversando com a infraestrutura, a solução, o HQBird, ajudar a gente a configurar o Firebird Conf, e a otimização do hardware, que foi bem levantado pelo Gilmar, que nós fizemos uma pequena mudança para poder funcionar com a performance que a gente estava esperando. Configuramos o Firebird Conf dessa maneira, utilizando as autenticações legadas, né, por enquanto, até a gente depois descobrir e se ajustando da melhor forma possível como que ia funcionar a aplicação. As transações longas ainda continuam. Temos muitas transações longas. Diariamente os relatórios chegam para a gente das transações gigantes, só que tem um problema que foi resolvido. No 2.5, a base de dados já tinha caído, já era necessário reiniciar. No primeiro dia que nós implantamos a base de dados e ela ficou lenta, e nós chegamos à conclusão de que o Firebird Conf deveria ser ajustado da melhor forma possível com a ajuda do HQBird, a gente quase pensou em desistir. A gente quase pensou, não, vamos voltar para o 2.5, inclusive a nossa superintendência pediu isso. Então a gente já estava pensando em voltar para o 2.5. Em conversa com o Gilmar falou, não, a gente vai continuar mantendo o 3.0 e a gente vai corrigir isso aí. E começou a funcionar. Depois, no outro dia, estava funcionando. Aí temos dois aqui também que trabalham junto com a gente, que é o Rodrigo e o Caio, também são analistas de desenvolvimento. Eu cheguei a ficar, nos meus 30 e poucos anos, foi a primeira vez que eu me vi branco. Aí eu falei assim, bom, é sério. Pra você ter ideia, eu cheguei no horário de almoço e falei pra ele, como é que está funcionando? Ele falou, tá um foguete. Eu falei, não acredito. Vou na igreja, vou lá. Porque o meu medo era esse, era mudar, eu acho que eu acredito que é o medo de várias pessoas aqui, é modificar, é mudar, é migrar a base de dados e dar mais problemas ainda. Eu falei, bom, mas a gente não pode só, né, acreditar no primeiro dia, né, vamos pro segundo dia. Ele falou, não, a base de dados ainda dá um foguete. Eu falei, rapaz, o céu, minha cor está voltando, cara. E com isso, nós já estamos hoje, desde janeiro, sem problemas. E essas transações longas ainda continuam. E uma coisa que eu percebi no Firebird 3.0 que não acontecia no 2.5, isso eu juro para vocês. Nós temos assim
momento ocioso na Unimed, que é das 11 a 1 hora da tarde, onde a secretária dos médicos vão almoçar, o médico quase vazio. Na época do 2.5, o pessoal retornava, a idade estava lenta. Estava lenta, a dor de cabeça começava. Aí a minha coloração também ia embora. Mas, com o 3.0, eu percebi que ele se recupera mais rápido que o 2.5 nos momentos que ele está ocioso. Quer dizer, a agilidade já está rápida, funcionando, com o motor funcionando, girando, continua rápido. Só que quando você deixa ele ocioso, ele se recupera ainda mais rápido. Quando o pessoal voltava do horário de almoço, a gente percebeu que ele falou, mas está mais rápido ainda, o que está acontecendo? A gente não conseguiu achar explicação para isso. Inclusive, hoje até eu conversei com o Alexandre falou, eu não sei o porquê disso, mas eu falei, se isso está acontecendo com vocês, é um ponto a ser considerado. E a gente está achando que o Firebird 3 deve ter algum mecanismo para poder fazer isso, que eles não falaram para a gente o que é, mas está deixando a gente muito satisfeito. O sono da gente voltou. E nós mesmos desenvolvemos a aplicação lá. Você imagina o que é a diretoria falar que vai trocar a aplicação. Se ela troca a aplicação, essas aplicações a gente está na rua. Então, quer dizer, a preocupação é muito grande. E a aposta no Firebird 3 foi para resolver esse problema. É o único problema que a gente tem com os sistemas lá. É isso, era a queda de performance. Era a parada, as lentidões, você tem que reiniciar o servidor durante o dia e o cliente sai insatisfeito. O cliente da Unimed, quando você não consegue atender ele fala mal para todo mundo. E não adianta. E você tem esse trabalho de ter que se preocupar com isso, que é um trabalho da gestão de atendimento. Quer dizer, você fala, como é que eu vou pensar em sistema agora? Como que eu vou resolver? Então a aposta no 3 foi para isso. Foi para resolver um problema que a gente tinha e o que a gente pode falar hoje, claro que isso deve ser particular de cada equipe, mas ele resolveu o nosso problema. Nós não precisamos fazer muita coisa no nosso sistema, nós só apenas modificamos, migramos a base de dados, tivemos uns problemas com o ASP.NET, que a conexão com o ASP.NET no começo era difícil ainda, e quando a gente foi tentar migrar, ainda estava no início do Firebird 3, depois saiu esse driver aí, a gente chegou a tentar comprar o driver da Devart, um monte de gente dando opinião, a gente foi pegando, compilando as ideias, e aquele driver 2.0, 1.56, 1.5.156 foi o que resolveu o nosso problema com conexão com o ASP.NET. Não mexemos na string de conexão, apenas colocamos uma conexão por cada sistema e deixamos depois que o sistema gerenciasse os usuários com a sessão que o Firebird cria quando ele loga no servidor. E é isso, a gente conseguiu resolver esses problemas dessa forma. Bom, pessoal, para isso, a gente primeiro adquiriu o livro do Firebird 3, Guia de Migração. Quando lá tinha muita explicação, a gente leu, assim, e lá tem uma coisa, o .NET não fala muito sobre a conexão, não fala. Nossa, espera aí, o nosso carro-chefe do sistema aqui é o .NET, o que a gente vai fazer agora? Fomos para a lista de discussão, esse pessoal todo que está aí participou no dia da lista de discussão junto com a gente, e a conversa entre nós da equipe, entre a infraestrutura, foi onde que a gente chegou, compilou essas ideias, inclusive a ideia de tirar os 1.109 usuários das strings de conexão, veio da lista do Firebird, da discussão do Firebird, e é onde que a gente conseguiu obter esse êxito aí, já aí 8 meses já de funcionamento, sem problema nenhum. E antigamente a gente tinha problema todo santo dia. Não, quando eu falo todo santo dia é o seguinte, a gente trabalha de segunda a sexta, né? Sábado, domingo tinha também. Então, quer dizer, não tem mais. Não tem mais. Se alguém, por exemplo, tem algum receio com o Firebird 3, a gente lá na Unimed, a gente pode dizer que ele resolveu um problema, uma dor de cabeça muito grande. Eu não sei quantos aqui já chegaram a migrar, se já migraram, se ainda estão no 2.5. Eu ouvi muita gente dizendo que ainda estavam no 2.5 com medo da migração. Particular, seria até presunçoso eu dizer para vocês que vocês migrem, vão sem medo. Mas, olha, o nosso caso está sendo de sucesso mesmo. O Firebird 3 está funcionando legal. E é isso, pessoal. A gente está aberto para perguntas aí. Eu não sei se a gente conseguiu explanar, porque o tempo também é muito curto. É uma discussão sobre Firebird 3, sobre migração. Esse é assunto para você conversar uma semana inteira. Você trocar ideia, trocar experiência. Eu estava
no horário de café, conversando com uma equipe, que eles estão com o mesmo problema que a gente estava enfrentando, e eles estão sem norte do que fazer agora para poder migrar. Então é uma discussão que você leva uma semana inteira para poder chegar e compilar umas ideias. O fato de você discutir as ideias é o que vai te levar talvez a uma decisão mais sólida do que você tem que fazer. A gente levou isso para um grupo de discussão, a gente levou isso para outros desenvolvedores. Muitos desenvolvedores que deram ideia de como a gente deveria fazer no 3.0 ainda estão no 2.5, mas deram ideia. E a gente pegou essas ideias, nós compilamos, nós discutimos, nós criamos uma sala de guerra para isso e resolvemos encarar porque o nosso tempo já estava curto. Muito obrigado, pessoal. Espero as perguntas. Então, gostaria de fazer nem que uma pergunta, mas também uma pontuação. Você comentou quando foi feita a migração para o Firebird, no primeiro dia estava lento, e depois o pessoal da Firebird lá, eles fizeram a modificação de configuração. Eu notei que lá na modificação da configuração estavam os parâmetros do Flush Rights configurados para -1. Isso, eles chegaram a pontuar se haveria, por exemplo, alguma situação que isso pudesse gerar algum problema para, por exemplo, se vocês estiverem utilizando algum servidor Windows ou coisa assim, porque nesse caso, ele, quando está configurado como -1, ele deixa o Firebird e deixa o sistema operacional decidir quando vai fazer as gravações do banco. E quando ele vem por padrão, aí o próprio Firebird reforça essas gravações, por isso pode ter ocorrido essa lentidão também. Pois é, a gente chegou também até a configurar esse parâmetro manualmente, mas a lentidão ainda continuava. É isso que a gente achou estranho, inclusive porque no Windows ele realmente tem essa característica. E a gente utiliza os servidores Linux lá e a gente falou, vamos mudar esse parâmetro. Nós configuramos da nossa forma, através de um site que nós achamos que nos deu uma consultoria, estavam lá todas as configurações do Firebird, nós configuramos manualmente. E esse parâmetro a gente não estava -1, a gente tinha modificado ele. Só que a lentidão ainda continuava. Foi aí que nós decidimos deixar que o HQBird ajudasse a gente a configurar. E a gente viu que nessa configuração dele que ele sugeriu, funcionou. Só fazendo uma consideração de experiência, por exemplo, isso já dá para notar na própria hora de fazer um backup restore do banco. Quando vai fazer no 3, como ele vem com esse padrão, se não fizer a modificação para o -1, o restore, se estiver sendo feito numa máquina de HD convencional, ele demora bem mais. Muito mais. Demora muito mais. Muito mais. A gente está com 8 meses de utilização do Firebird 3. Algumas coisas a gente vai mudar. Aqui muitas coisas, inclusive a gente vai fazer até na aplicação. O que a gente queria fazer no começo, quando a gente modificou, quando a gente migrou a base de dados, a gente queria ver se ele conseguia resolver o nosso problema de performance. Esse era o nosso principal problema. Já estava ficando insustentável manter uma aplicação que travava várias vezes durante o dia e você tinha que reiniciar o serviço. Isso não é viável. O cliente está sendo atendido lá. E como é que você vai avisar? Nossas aplicações são distribuídas em 392 pontos de conexão. Como você vai avisar os 392 pontos de conexão que você vai parar o sistema e poder reiniciar o seu servidor? Lá que eu vi lá em São Paulo, lá que funciona. Não, peraí. Eu tenho que resolver esse problema. Então o nosso principal foco era migrar e ver o que ia acontecer. De verdade, nós apostamos na sorte. Nós não sabíamos o que ia acontecer. A gente tinha uma ideia do que ia acontecer, porque muito se falava do Firebird 3.0, a gente estudou, viu que ele tinha, por exemplo, alguns esquemas, por exemplo, de tratamento de transações, de conflitos, a gente viu que se ele tem essas características, ele deve resolver o nosso problema, deve. Mas a gente não tem como você ter 100% de certeza numa migração dessa, não dá. Só que ele conseguiu fazer aquilo que a gente esperava que ele ia fazer. Agora sim, nós estamos começando a configurar, essa configuração que a gente mostrou não está mais assim. A gente já testa outras configurações, a gente já está pensando já no plugin de criptografia, a gente está criptografando os dados, porém o 4.0 está vindo aí com algumas coisas diferentes, a gente vai estudar. O HQBird novo 2019 já possui um esquema de criptografia padrão que vai ajudar a gente. Então, assim, a gente está indo por parte, porque nós somos divididos em 3, nós somos 3 analistas de
desenvolvedores do sistema, que é o Caio, o Rodrigo e eu. Nós assim, não temos assim, uma pessoa apenas para poder verificar o que está acontecendo na questão de banco. A gente tem que estar desenvolvendo novas funcionalidades para as aplicações, para todas as outras aplicações, em tempo real. Isso aí não chega assim como fosse um gerenciamento de projeto, não. Na Unimed eles querem uma coisa que a ANS, por exemplo, modificou. A Unimed do Brasil lançou uma resolução normativa e você tem que modificar da noite para o dia. Não tem essa, não tem conversa. Se você, por exemplo, deixar, você toma multa, ou você não consegue. No caso, por exemplo, do intercâmbio eletrônico do WebServe, eles têm um manual de modificação disso, onde você não tem muita explicação. Aí o que você faz? Você tem que modificar esses WebServices. Se no dia, eles dão um prazo, se no dia isso não tiver modificado, você não consegue atender o seu cliente que está fora. Porque você não consegue se comunicar. Então a gente vai modificando, a gente vai colocando o Firebird, vai ajustando as outras configurações dele até chegar no eixo, que a gente considera seguro, um ambiente mais seguro e mais maduro para o Firebird 3 funcionar, mas acredito que o pontapé inicial para isso já foi dado, que era migrar e fazer funcionar. Você tem que fazer funcionar. E a gente tinha esse problema. A gente sabia que o Firebird 3 tinha as características peculiares de performance melhor, de escalabilidade, eles escalam muito melhor que o 2.5, a gente sabe disso, isso já é sabido, só que você só vai ver isso na prática. Então, quando você modifica, você migra a base de dados e isso não acontece, tudo isso que você está pensando talvez em colocar, em configurar, já vai tudo por água abaixo. Então, por isso que a gente primeiro optou por deixar a sugestão do HTML, fazer o que a gente queria para depois a gente ir modificando o restante das nossas configurações. Qual é a arquitetura que vocês usam no Firebird? Super Server? Super Server. No primeiro dia quando deu problema, nós chegamos a mudar para Super Classic. Não. Foi pior. E o Super Classic? Foi pior pra gente. Também. Porque o Super Server, a característica dele é diferente do Super Classic, no caso, por exemplo, das threads, só que ele escala melhor. 3.0. Inclusive, no dia que a gente abriu a discussão, o Cantu disse isso. Falou, olha, o Super Server, no seu caso, vai escalar melhor. E, realmente, a gente voltou para o Super Server e está funcionando. Lá na empresa nós temos várias aplicações .NET também, desktop no caso. E então, no caso, o problema que vocês tiveram ali de string de conexão, para a gente é uma string única que é usada pela aplicação. E o que você sugere, assim, a grosso modo, de uma forma bem simplista, é basicamente instalar o Firebird 3, pegar o arquivo da base, colocar lá e ver. A primeira coisa a fazer é isso. Você também tem vários usuários também com string de conexão, ou uma string de conexão para o sistema? Não, então vocês já estão meio caminho andado. Nosso caso era ter 1109 strings de conexões. E isso a gente fala, como é que a gente vai gerenciar isso? Porque para você, a gente utilizava no Firebird. Está com uma demanda lá na empresa de trilha de auditoria e backup incremental, no caso só da base de dados. Já chegar a fazer alguma coisa do tipo? É melhor responder isso para você, o nosso mestre Omar aqui. Para incremental, a gente está usando o HTML também. Você pode sentar nele mesmo e ele faz tanto full, você configura ele na parametrização do que você precisar. Assim, ele facilita a própria interface e a forma como você configura ele facilita o que você faria manual. Mas ele consegue gerar, a gente faz tudo por ele. E a questão das tipos de auditoria, no caso, a gente é todas as coisas que são feitas antes de inserir a introdução, vocês também utilizam isso? Então, essa é uma boa pergunta. Isso aí, inclusive, agora provavelmente vai aumentar mais a questão de auditoria. Há um tempo atrás, a base estava ficando muito inflada exatamente porque a gente estava muito log nela. Tinha uma ferramenta que chamava IBL Pump, que a gente usou há muito tempo atrás, e ela pegava e tirava os logs da base principal e criava uma base separada. Mas quando a sua aplicação precisava consultar, ele ia nessa base consultar. Depois de um tempo, eles pararam de fazer isso. Não sei porquê, não pode falar melhor que eu que uso isso mais. O que aconteceu? Eles começaram a selecionar logs para fazer direto na base. Mas
agora está fazendo, por exemplo, essa ferramenta, ela logava tudo. E isso que fazia crescer muito a base. Agora eles selecionam só o que precisa. Então eu não sei como que está fazendo. O log, a gente, para implementar o sistema de log, a gente vai para o auditoria de log, a gente continua gravando na base externa, né? E dessa base externa a gente abandonou, né, os pumps que a gente utilizava. Rodrigo, você sabe dizer mais ou menos como é que a gente está fazendo agora? A gente usava uma solução do próprio IBExpert, né? E criamos uma aplicação que periodicamente a gente tirava os dados da base principal e colocava numa externa. Você utilizava, tipo assim, gravava no próprio banco e Isso. externa e olhava como Periodicamente. Principalmente antes de fazer backup e response. ativamente o programa de carteira. Criar um próprio banco externo. Acredito que eles não vão mudar isso, não. Acredito que não é dessa forma. No nosso caso, eu acho que é uma história mais triste ainda. A gente precisa migrar do 1.5, a gente precisa migrar do 1.5 para o 3.0, né? Não, mas tá, deixa eu falar uma coisa pra você. Do 1.5 para o 2.0, do 2.0 para o 2.1, do 2.1 para o 2.5, você não vai ter problema. Então, eu acredito que o tempo que você vai ter, o desgaste que você vai ter migrando do 1.5 para uma outra versão superior, não, você já pode migrar para a versão 3.0 ao invés de migrar para o 2.5. Você só tem que observar essas características. A aplicação de vocês é desenvolvida em Delphi. Não, olha, nós temos aplicações desenvolvidas em Delphi lá. Com Delphi não tem problema. Eu vou te contar uma coisa para vocês aqui. Assim, nós temos uma das nossas aplicações em Delphi, a gente utiliza ADO. ADO. Cara, conectou na boca. Lá no que a gente usa, além do... Tem uns sistemas que usam um componente que é o Aurelius, né? Tem a Aurelius para fazer essa conexão com o banco. Nós também temos os IBX da vida, que aí também na verdade não sei nem que versão que eu não sei se é nativo, porque eu não tive muito contato com esse componente. E tem outros componentes, tem outros sistemas que utilizam o IBX. Mas parece que com o IBX você vai ter que fazer uma atualização dos componentes aí. Eu ouvi dizer que o pessoal não conseguiu conectar o IBX não. Entendeu? Essa versão até então legada não funcionou. Mas que essa aplicação que a gente tem em Delphi desenvolvida DO, ela era uma outra base de dados que a gente estava testando na época, que era o MSDE. Então a gente utilizou o DO. Migrando essa aplicação, passamos ela a consultar no Firebird 3. Esse é um software que faz o seguinte: ele tira informações da base de dados, gera alguns dashboards lá para a nossa gestão, né, tomar as decisões. Pessoal, vou deixar no ADO para me ver o que acontece em migrando do 3.0. Foi só conectar e continuou funcionando. Qual a versão do Delphi? Pro ADO, na época eu estava com Delphi 7. Estamos. Você vê? O que acontece? Só que no último Firebird que nós vimos, nós adquirimos Delphi Berlim, porque a gente já estava migrando para as plataformas de desenvolvimento mobile. A gente está começando a desenvolver muitas coisas mobile com FireMonkey. Então, hoje eu utilizo o Delphi Berlim licenciado e as aplicações os aplicativos que nós desenvolvemos, eu tive que fazer uma atualização para o Delphi RI, porque as questões das permissões em tempo de execução. Mas o ADO eu utilizava o Delphi 7, que foi a versão, por exemplo, que inclusive quando a gente comprou a licença do Berlim, foi um caso bastante interessante. O Berlim falou: você só pode fazer um downgrade até o Delphi 7. Foi desse jeito. Eu falei: tá bom. Respeitou, né? Tem que respeitar. Não tinha muito o que fazer, não. A respeito do mobile, você falou que fez FireMonkey, né? O que você achou? Cara, no Delphi Berlim deu muito problema. Muito problema. Tinha muito problema. Infelizmente, a embarcadeira, né? Uma discussão que, nossa, também essa aí não vai nem semana, né mesmo? A galera participa de um grupo lá, eles demoram muito para poder atualizar as coisas.
Aí então a gente tinha um problema no Berlim, a questão das permissões em tempo de execução, que o Android 8.0 não aceitava e a Google já tinha lançado que os aplicativos tinham que funcionar dessa maneira. Não tem solução para o Berlim, não tem. Então a gente baixou o Community, o Delphi Rio, aí através de uma explicação do professor Heber, e eu consegui fazer isso funcionar. Cara, ficou perfeito. O Delphi 3.1 é bastante estável. Quem tem, não atualiza para o Delphi 10.3.2, que a galera está falando que está dando um monte de problema aí. Mas se você for baixar o Community, fica na 10.3.1. Não sei se ela ainda está disponível para baixar ainda. Mas olha, eu estou tendo uma experiência com o FireMonkey. O aplicativo já está pronto, já está na Google, está funcionando. É muito rápido de desenvolver. Realmente é como se estivesse desenvolvendo em VCL, só que o FireMonkey ele é mais rápido para desenvolver. E inclusive você é o seguinte, o FireMonkey, você pode perceber que ele deve substituir a VCL daqui a uns tempos. Porque a galera já está lançando já uma forma do FireMonkey funcionar no Linux. Isso inclusive já é real, já funciona assim. Então a experiência é muito louca. E sistemas mesmo, não é só aplicativo, não, sistemas vão funcionar. Então galera, espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho aí com o conhecimento, talvez até tirar um pouco de medo de migrar para 3.0. Assim, espero que a gente tenha conseguido fazer de alguma forma inserir essa ideia na cabeça de vocês aí, que é a ideia, o medo que vocês tinham, o medo que a gente também tinha. Bom, obrigado. Vou passar a palavra para o João Marcos. Obrigado. Só quem quiser trocar uma ideia, tiver alguma dúvida em relação a coisas mais detalhadas, esse e-mail que está no slide aí, é só perguntar que a gente troca uma ideia. Obrigado a todos.